Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, viva de forma que as pessoas vejam Cristo em você. Viva de um jeito que as pessoas olham para você e dizem: aquela irmã é crente, aquele irmão é crente, ele tem caráter, ele tem presença de Cristo, ele tem moderação de Cristo, ele é sábio nas suas palavras, ele é paciente, ele é longânimo, ele tem o Espírito de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Neste momento, nesta hora, quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, seu capítulo de número 4 e o seu verso 4 em diante. Amém? Fica comigo até o final desta palavra. Amém? Que Deus vai abençoar muito você. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se sentir, compartilha para mais alguém, tá bom? Para que alguém possa ser alcançado por esta palavra. Amém? E o YouTube também reconhece que esse canal, aleluia, é um canal que comove pessoas. Amém? Vamos para a palavra do Senhor que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa inquietude notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejas inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os vossos corações e vossos entendimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Aleluia, glória a Deus. O livro de Filipenses, o capítulo 4, do verso 4 ao 8, ele vai nos falar da paz, aleluia, que guarda o coração. O apóstolo Paulo, ele escreve o livro de Filipenses, aleluia, glória a Deus. Ele está em prisão, aleluia, glória a Deus. Paulo escreve da prisão e manda a igreja se alegrar, e manda a igreja sorrir. Aí eu fico, toda vez quando eu leio o livro de Filipenses, que é o livro da alegria, é o livro, aleluia, de gozo, eu fico me perguntando, como é que pode um cara que está preso, um cara que está sendo vigiado, ele manda a outra pessoa se alegrar, ele manda a outra pessoa sorrir. Mas se você for prestar atenção no texto, nos versículos que a gente leu, o apóstolo Paulo, ele manda eu e você sorrir não nos bens materiais. O apóstolo Paulo, ele manda eu e você sorrir não aqui no mundo, mas ele manda eu e você se alegrar, se regozijar no Senhor. Sabe por que tem muita gente triste? Sabe por que tem muita gente, aleluia, glória a Deus, vivendo em solidão? Porque ainda não conheceu Deus. Porque ainda, aleluia, glória a Deus, está esperando algo da terra. Me perdoe se eu estou falando alguma bobagem. Mas Paulo, ele nos dá o exemplo que mesmo em prisão,
Ele manda eu e você se alegrar. Ele manda a igreja de Filipenses, o povo de Filipenses, se alegrar. O apóstolo Paulo, ele fala em outras palavras, dizendo: ei, a alegria do crente não depende de circunstâncias. Ele fala para mim e para você que a nossa alegria não tem que depender das circunstâncias. Não tem que depender de como vai ser o seu dia, o meu dia, mas eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu tenho que ficar alegre mesmo com dor, eu tenho que me alegrar porque a presença de Deus está comigo. Mesmo eu me levantando com uma notícia não agradável, eu tenho que estar alegre em Deus. Ai, pastor, meu irmão pregador, por que você não conhece a minha história? Não conheço, mas Deus conhece. Não vejo, mas Deus vê. O povo poderia chegar no apóstolo Paulo e dizer: quem és tu, Paulo, para mandar eu me alegrar no meio dessa perseguição? Quem és tu, Paulo, para mandar eu me alegrar no meio desta dor, desta luta que eu estou passando? Olha a tua situação. Se Deus existisse, Deus te tirava da prisão. Se Deus existisse, Paulo, na tua vida, como que tu prega esse Cristo, Ele te libertaria. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas poderiam falar assim, quando recebesse essa notícia de Paulo. Mas Paulo, ele fala isso com respaldo. Porque Paulo, depois que conheceu Cristo, ele conheceu o que é Cristo. Ele sabia o que era ser servo de Deus. Porque servo de Deus não é só receber. Servo de Deus não é só querer, é fazer a vontade de Deus. Então a nossa alegria não depende das circunstâncias. Se eu estou passando pelo problema, eu tenho que me alegrar porque Deus está comigo. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala de ansiedade. A pressão que a gente enfrenta. Mas a gente tem que enfrentar a ansiedade. Mas a gente tem que enfrentar as pressões do dia a dia com o quê? Com oração, confiando em Deus. Ele fala também nesses versículos de paz. Aleluia, glória a Deus, porque é a paz de Deus que nos guarda o nosso coração e a nossa mente. Aleluia, glória a Deus, porque a vida do crente, a vida do cristão, aleluia, ela envolve também, aleluia, o que os pensamentos, aleluia, alimenta a mente. Do que pensamos, ela alimenta a nossa mente. Então, o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses que Cristo, ele é a fonte da verdadeira alegria. Ele fala que Cristo, ele é o ponto essencial da minha e da tua alegria. A nossa alegria não tem que estar nas circunstâncias. A tua alegria não tem que estar no teu relacionamento, no teu casamento, no teu namoro, no teu carro, nos teus filhos, aleluia, no teu trabalho, não. Tem que estar em Cristo. Porque tudo isso ele passa, tudo isso fica para trás, mas Cristo não. A presença de Deus não. A presença de Deus, ela permanece no dia bom e no dia ruim. Aleluia, glória a Deus. E ele começa o livro de Filipenses, o capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Paulo, ele dá uma ordem. Aleluia, glória a Deus. E a ordem é se alegrar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A ordem é alegrar-vos e não se sinta bem. E não se sentir bem. Ah, eu me sinto bem. Não, você tem que se sentir alegre. Aí eu me sinto bem na presença de Deus. Não, você tem que se sentir alegre na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente das lutas. Se alegre na presença de Deus, porque a alegria do Senhor, a alegria, aleluia, ela está no Senhor, não nas situações, não no que você se sente bem.
Aleluia, glória a Deus. Então, escolha alegrar-se em Cristo, mesmo nas lutas. Escolha alegrar em Cristo, mesmo nas dores. Aleluia. Levanta a cabeça, para de olhar para este problema, para de olhar para esta situação do que você está passando, porque quanto mais você olha para o gigante, mais cabisbaixo você fica. Quanto mais você olha para este problema, mais você sente desejo de parar. Quanto mais você olha para esta aflição, mais desejo, mais vontade você sente de recuar. Mas quando você olha para o alvo, que é Cristo, você fala: eu vou conseguir vencer, eu vou chegar lá. Então olha para Cristo, mesmo em meio às lutas. Aleluia, glória a Deus. Porque quem tem Cristo, porque quem tem Jesus tem motivo de se alegrar. Quem tem Cristo no coração, ela tem motivo de sorrir. Ela tem motivo de caminhar, ela tem motivo de permanecer. A pessoa que tem Jesus, aleluia, ela tem motivo. Ela não tem motivo, aleluia, de desistir. Ai, pastor, mas na Bíblia, muitos heróis da fé sentiram motivo, aleluia, de desistir. Sentiram motivo de parar. Mas lê as Escrituras, lê o motivo. Aleluia, por que eles quiseram parar? Eles quiseram parar não foi por causa da ausência de Cristo. Eles não quiseram parar não foi por causa da presença de Deus, não. Aleluia, glória a Deus. Verdade que muitos deles quiseram parar por causa da perseguição, por causa do povo. Aleluia, glória a Deus, por causa das lutas. Mas tu acha que eles queriam parar de verdade? Elias entrou na caverna, Elias queria a morte, Jeremias pediu a morte, Jó pediu a morte, Moisés pediu a morte. Eu sei que nós somos frágeis, eu sei que nós somos fraquinhos, mas com Cristo nós venceremos. Aleluia, glória a Deus. Então se alegre mesmo que essa dor, então se alegre mesmo que essa luta, mesmo você passando pelo problema na sua casa, mesmo você passando pelo problema financeiro, quando você coloca Deus no centro, aleluia, sendo Ele a tua alegria, os motivos, os pensamentos intrusos que querem te fazer recuar vai bater em retirada. E lembre-se, Cristo é a nossa alegria permanente. Tudo passa, mas Cristo permanece. Segundo ele diz, aleluia, glória a Deus, seja a vossa, aleluia, glória a Deus, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aleluia. Seja a vossa moderação, equidade, conhecida. Aleluia, glória a Deus. O que o apóstolo está dizendo para conosco? Que a vossa moderação venha a ser conhecida. Ele está dizendo que a vida em Cristo, a vida do ser humano, da pessoa que está em Jesus, ela se manifesta no caráter. Ela se manifesta no que a pessoa mostra. Aleluia. A pessoa ela tem que mostrar para a outra pessoa uma pessoa de caráter, uma pessoa de mansidão, uma pessoa de moderação, uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa de espírito notável, tratável. Seja a vossa moderação conhecida. O apóstolo Paulo dizendo que as pessoas que estão do lado de fora, que as pessoas que não conhecem Cristo ainda, elas vêm ver o Espírito de Deus em vocês. Elas vêm ver o equilíbrio, aleluia, a paciência, a moderação em vocês. Vocês têm que mostrar um caráter de Cristo. Vocês têm que mostrar, aleluia, um equilíbrio de Cristo, a mansidão de Cristo.
Aleluia, as pessoas têm que ver Cristo em vocês. Era o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipenses, para os cristãos de Filipenses. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, viva de forma que as pessoas vejam Cristo em você. Viva de um jeito que as pessoas olham para você e dizem: aquela irmã é crente, aquele irmão é crente. Ele tem caráter, ele tem presença de Cristo, ele tem moderação de Cristo, ele é sábio nas suas palavras, ele é paciente, ele é longânimo, ele tem o Espírito de Deus. Porque nem todos que se diz ser crente é crente. Muitos dizem que é crente, mas não tem a paciência de crente, não tem a moderação de crente, não tem a mansidão de crente, não tem equilíbrio. Qualquer coisa ela se explode, qualquer coisa ela chuta o balde, qualquer coisa ela resolve no braço, qualquer coisa ela resolve no palavrão. Quer dizer, esta pessoa não tem um equilíbrio de Cristo. Ela não vive de forma que as pessoas olham para ela e dizem: esta pessoa é crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Evangelho aparece no jeito de tratar as pessoas. Cristo, ele aparece no jeito que você trata o seu irmão. O Evangelho, ele aparece na forma de como você é na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua parentela. Como é que a sua parentela olha para você? Como é que o seu pai, o seu filho, aleluia, os seus amigos no trabalho olha para você, vê você como crente? Ah, eu vejo aquela irmã na igreja, eu vejo aquele irmão na igreja, ele é assim, mas quando sai da igreja, ele muda de forma. Ele não é do jeito que ele parece, ele não é do jeito que ele mostra. Aleluia, glória a Deus. Então, Cristo é manso e humilde de coração. Ele nos ensina a ser humilde. Ai, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Ai, meu irmão, mas eu não levo, aleluia, glória a Deus, para casa. Eu tenho que botar para fora, eu tenho que me explodir, eu tenho que falar. Se eu não falar, não, meu irmão, você tem que ter o sangue de Cristo. Engole seco mesmo. A Bíblia nos ensina: irai-vos, mas não pequei-vos. Porque vai ter momento que você vai querer se explodir, mas você vai dizer: glória a Deus. Tem momento que você vai querer usar a língua mesmo. Tem momento que você vai querer usar o braço mesmo, mas você vai dar glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Ei, tu tem que usar o espírito de mansidão. Às vezes tu tem que trancar a porta do quarto, ficar só você e Deus e conversar com Deus e falar: Deus, tu viu o que ele fez? Tu viu o que ela fez? Agora resolve, Senhor, na tua vontade, porque eu não quero usar o meu braço. Então tu tem que mostrar caráter, mesmo que você não queira, tu tem que mostrar mansidão. Mesmo que você não queira, tu tem que mostrar, aleluia, glória a Deus, moderação. Eu sei que tem alguns Belial, eu sei que às vezes tem alguns filhos de Jezabel, filho de Nabucodonosor, filho de Acabe, que vem atormentar, mas tu vai ficar na presença de Deus. Tu vai ficar com a mansidão no Senhor. Tu vai mudar o jeito de falar. Tu vai mudar o jeito de agir. Aleluia, glória a Deus. Perto está o Senhor. O apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor daqueles que guardam o caráter. Perto está o Senhor daqueles que estão aleluia, guarda a mansidão. Perto está o Senhor daqueles que passam por aflição. Perto está o Senhor daqueles que passam por luta, por dor, por sofrimento. Ei, Deus não está distante da nossa dor. Deus, ele não está distante do teu sofrimento. Por mais que pareça que ele esteja distante, que ele esteja longe, mas ele não está. O livro de Jeremias, ele diz que Deus, ele é um Deus de perto e não de longe. Ele está perto, ele está juntinho, coladinho com você.
Aleluia, não pense que você está só. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está passando por luta. Eu sei que você está passando pelo momento a qual até às vezes você pode até dizer: será que é só eu que estou passando por esse momento? Será que é só eu que estou passando por esta luta? Aleluia. Olha o livro de 1 Coríntios, o capítulo 10. Aleluia, glória a Deus. O versículo 3 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixa tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, ou o livramento, para que possas suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana. Era o apóstolo Paulo dizendo: não é só você que está passando por essa luta, não é só você que está passando por essa dor, tem mais alguém passando por esse momento, e tem alguém que passou por esse mesmo sofrimento, mas continua de pé. Continuou de pé, está vivo, está glorificando a Deus, está exaltando o Senhor, está caminhando e não está desistindo. Olha você aí querendo parar. A presença do Senhor traz segurança e esperança. Tu não estás só, meu irmão. Tu não estás só, minha irmã. Pode até parecer tudo que está em silêncio. Pode tudo parecer que você não está ouvindo a voz de Deus. Daniel orou 21 dias. Aleluia. Vamos, aleluia, vim mais antes um pouquinho. Daniel orou 20 dias. E no 21º dia, Daniel ouviu a voz de Deus. Ou melhor dizendo, ouviu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor chega até Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia que tu se pôs a buscar ao Senhor, o Senhor tem ouvido a tua oração. Deus tem ouvido a tua oração. Ei, desde o primeiro dia, meu irmão, minha irmã, que você se prostrou, que você clamou, chorou, buscou ao Senhor, aleluia, se derramou aos pés dele, pedindo algo a Deus, suplicando algo no Espírito Santo, foi ouvido a tua oração. Mas por que, meu irmão, Deus não me atendeu ainda? Porque tem um tempo certo de Deus ouvir. E segundo, se Deus ainda não, aleluia, você ainda não ouviu a voz de Deus, é porque é de Deus, é algo sobrenatural. O inimigo está atrapalhando para você não ouvir a voz de Deus. O inimigo está atrapalhando para a resposta não chegar. Mas não se preocupe, não veio tentação sobre vós senão humana. Você vai conseguir vencer. Então encare o dia lembrando: o Senhor está perto. Encare este problema lembrando: o Senhor está comigo. Encare esta aflição lembrando: o Senhor está perto de mim, Ele não está longe. O Senhor está do meu lado, Ele não está longe. Porque a presença de Deus muda a nossa postura. Se tu abre a boca e diz que Deus está presente na tua vida, muda esta postura hoje. Se tu abre a tua boca e fala que o Senhor está do teu lado, muda esse jeito de agir hoje. Muda esse jeito de falar hoje. Muda as palavras, muda o pensamento, muda o jeito. Deus está comigo, eu vou me levantar, eu não aceito. Oh glória, aleluia. Então em Cristo, Deus se faz presente entre nós. Em Jesus, Deus se faz presente entre nós. Ao versículo 6 diz: não andeis ansioso por coisa alguma, não esteja inquieto por coisa alguma. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipenses que andava inquieto, talvez andava para um lado e para o outro, preocupada, com medo, talvez. Mas Paulo, quando recebe a notícia, aleluia, que o povo de Filipenses estava inquieto, estava querendo desistir, estava querendo parar, Paulo escreve a carta dizendo: fala lá para o povo de Filipenses, os irmãos, para eles não ficarem ansiosos, para eles não ficarem inquietos, para eles não ficarem preocupados, que perto está o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Por que tu estás ansiosos? Por que tu estás preocupada?
Ei, Deus nos chama a não viver dominado pela ansiedade. Tem muitas pessoas que estão sendo dominadas pela ansiedade. Tem muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã. Tem muitas pessoas preocupadas com o mais tarde, com o que vai fazer, como que vai acontecer, o que vai fazer. E Deus está dizendo para você na palavra: não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. Aleluia. Porque a ansiedade, ela nasce quando nós tentamos controlar tudo. Quando você, aleluia, glória a Deus, quando você quer controlar tudo, quando você quer fazer do seu jeito e não dá certo, a ansiedade, ela entra. Aleluia, glória a Deus. Por que tu estás inquieta? Por que tu estás ansioso? Não se preocupe, entregue na mão de Deus. Esse problema não é nada para Deus e você está tornando isso uma roda gigante. Você está tornando isso uma bola de neve. Ei, entregue suas preocupações a Deus em oração. O rabadakamarassuri micaia. Entregue essa ansiedade, esse medo ao Senhor, a Deus em oração. Entra em oração, Deus. Tira essa preocupação do meu coração. Tira essa ansiedade do meu coração. Entrega. Senão você vai ter um infarto. Senão você vai morrer primeiro. Aleluia. Senão você vai querer, aleluia, tirar a sua própria vida. E Deus não quer isso para você. Deus está dizendo: não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não estáis preocupados, porque eu estou perto. Aleluia, glória a Deus. Escuta isso aqui, ó. A ansiedade é um fardo que não fomos criados para carregar. Eu vou repetir. A ansiedade é um fardo que não fomos criados para carregar. Tu não foi criado para carregar essa ansiedade. Deus não te formou para você carregar essa preocupação. Deus não te criou para você carregar este peso sozinho, esta luta sozinho. A Bíblia diz que Deus carregou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades. Cristo carregou nossa carga, nosso peso, nosso fardo, nossa ansiedade, aonde? Na cruz. Aí você está preocupada, aí você está ansioso, aí você está inquieto. E Deus diz: parai, estai quieto, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Deus falou para o profeta Jeremias na boca de um levita. Aleluia. Parai, estai quieto, nesta peleja não tereis que pelejar. Por que Deus falou isso? Era porque Deus ia pelejar por eles. E você está querendo tomar a frente de Deus. Parai, estai quieto. O livro de Salmos, ele fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta, acalme. Aleluia. Os discípulos ficaram desesperados no barco, enquanto Jesus estava na polpa dormindo. Aí Jesus fala: por que estáis com medo? Por que temeis? Olhou para o vento e disse: aquietai, vento. Repreendeu o vento, olhou para o mar: aquietai-vos, mar. Uma palavra resolve o problema, e a palavra é Cristo, amém? Aleluia. Em tudo, aleluia, não estejais inquietos por coisa alguma, ante a vossa perdição seja em tudo conhecida diante de Deus. Aleluia, em oração e súplica e com ações de graça. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: transforma isso tudo em oração. Transforma isso tudo que você, aleluia, em súplica. Transforma o que você está passando em ação de graça, em agradecimento. Um cara que está preso, um cara que está algemado,
que em pouco tempo, vai ter a sua cabeça, aleluia, glória a Deus, tirada. Ele fala: transforma o que você está passando em súplica, transforma o que vocês estão passando em oração, transforma o que você está passando em agradecimento. Então quer dizer que o apóstolo Paulo, que estava na prisão, eu creio que ele estava assim: Deus, graça eu te dou. Se eu estou passando isso é porque eu carrego a marca de Cristo. Se eu estou passando por essa situação é porque a presença está do meu lado. Aleluia, glória a Deus. Então, a oração, ela substitui a ansiedade. Aleluia. A súplica, ela substitui a ansiedade, a inquietação. Aleluia. Deus quer ouvir tudo. Deus, ele quer escutar tudo de você. Dor, medo e gratidão. Porque muitas das vezes nós só reclamamos, nós só falamos com Deus da nossa dor. Muitas das vezes nós só dobramos o nosso joelho, aleluia, para Deus, para falar do nosso sofrimento, do que nós estamos passando, do que nós queremos que Deus faça na nossa vida. Muitas das vezes nós só se ajoelha para falar: Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou com isso, Deus, estou passando por isso. E muitas das vezes, poucas na nossa vida, nós dobramos o nosso joelho para passar 10 minutos para agradecer a Deus. Nós sempre temos que pedir algo para Deus, nós sempre temos que pedir algo ao Senhor, mas esquecemos de mais agradecer ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: transforma tudo isso em oração, em súplica, aleluia, em ação de graça. Deus quer ouvir tudo, quer ouvir dor, medo e gratidão. Então troque as preocupações por oração hoje. Troca esse medo por oração hoje. Troca o que você está passando por oração hoje. Aleluia. Em vez de, mas eu quero me desabafar, desabafa agradecendo ao Senhor. Desabafa agradecendo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Escuta, quem ora, entrega. E quem entrega, descansa. Então quando você orar, entrega ao Senhor. E quando você entregar a Deus, descansa. Confia que Ele vai fazer. O milagre vai acontecer. Aleluia. Ao versículo 7, ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus guardará os vossos corações. O apóstolo Paulo está dando aqui um cardápio de como servir a Deus. O apóstolo Paulo está dando um cardápio de como é estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo está dando um cardápio de como servir ao Senhor na dor, no sofrimento, na luta. Porque a paz de Deus, ela age como uma solda. Ela age como algo que guarda, que protege, aleluia, que amarra, que gruda, porque Deus guarda o interior, mesmo quando o exterior está em guerra. Aleluia. Era o apóstolo Paulo dizendo: não deixa esta luta, esta guerra tirar a paz que está no teu coração. O apóstolo Paulo está falando estas palavras para Filipenses, a igreja, e para mim e para você, dizendo: não deixe a dor, a luta tirar a paz de Deus no teu coração. A guerra está grande do lado de fora, mas a paz vai permanecer. A guerra está longe, mas a guerra está grande, mas a paz vai permanecer. Não deixe a guerra do lado de fora matar a paz que está do lado de dentro, arrancar a paz que está do lado de dentro. Aleluia, glória a Deus. Não deixe. Aleluia, glória a Deus.
Confie em Deus. Aleluia. E desfrute da paz que Ele dá. Confie no Senhor. Mesmo em guerra, confie. Mesmo em luta, confie. Porque a paz de Deus não depende de silêncio ao redor. Aleluia. Eu vou repetir. A paz de Deus não depende em silêncio ao redor. Tem gente que acha que só está em paz quando está em silêncio. Se está em silêncio, eu estou em paz. Se está em guerra, eu não estou em paz. Se tem problema, eu não tenho paz. Não estou em paz. Se tem luta, eu não tenho paz. Pois a maior paz do crente, a maior paz do servo de Deus, é quando ele está em guerra. Ele está passando em guerra, mas ele está em paz. Ele está com um problemão na sua vida, na sua casa, na sua frente, mas o coração dele não se abala. A paz dele não se abala. Aleluia. Esse é o crente verdadeiro. Ele está passando pelo problemão na sua vida própria, mas ele está em paz, que alguém está olhando e diz: rapaz, aquela mulher está numa guerra. Aquele homem está numa guerra, mas eu olho no sorriso dela, eu olho na cara dele, no sorriso dele eu vejo uma paz, eu vejo uma alegria que não vejo em outra pessoa. Sabe por quê? Porque ela não deixa a guerra do lado de fora, a luta do lado de fora atingir a paz que está dentro do seu coração. Aleluia. Porque ela blindou o coração dele, ela blindou o coração dela. Ela está usando o livro de, aleluia, Efésios ali. O escudo da fé está na frente, protegendo o coração. O escudo da fé está protegendo ela. Quando vem as guerras, quando vem o inimigo atingir o coração dela, está blindado, ele bate e volta. É por isso que você está em paz, meu irmão. É por isso que você está em paz. Que mesmo que essa luta, você está de pé. Aleluia, glória a Deus. Então, Cristo, Ele é a nossa paz. Só em Cristo encontramos a paz verdadeira. O mundo, ele oferece a paz, mas é uma paz passageira. É uma paz que vem um vento, sopra e leva. Mas Cristo não. A paz de Cristo, ela permanece. Mesmo no vento, mesmo na tempestade, mesmo nas aflições, mesmo na dor. Então, meu irmão, fique em paz, tá bom? Aí, para encerrar, o versículo 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, honesto, aleluia, amável, de boa fama, e se alguma virtude, e se algum louvor, nisto pensai. Aleluia. Nós temos que pensar nessas coisas boas. A minha e a tua mente tem que pensar nessas coisas boas. Tudo que é bom, amável, honesto, puro. Tudo que é virtude, é louvor. Nós temos que pensar nisso. Porque Deus se importa com o que ocupa a nossa mente. Deus se importa com aquilo que ocupa a nossa mente. Porque a mente, aleluia, porque a mente alimentada pelo bem, aleluia, glória a Deus, ela produz uma vida santa. A mente alimentada pelo bem produz uma vida santa. Aleluia, glória a Deus. Então selecione o que você faz, selecione o que você vê, selecione o que você ouve, o que você pensa, para você ter paz na sua mente, para você ter paz no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Porque mente cheia de luz gera vida cheia de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém?